Olá, eu sou o Lorival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. A mensagem da atualidade é: fique em casa. Mas e para quem foi surpreendido pela pandemia longe de casa e não consegue voltar? Hoje nós vamos falar sobre o drama de milhares de brasileiros que estão nessa situação. Eu vou conversar agora com a Letícia Mendonça, que está em Rishikesh, na Índia. Eu noto que é o seguinte: a Índia, e como muitos lugares do mundo, estão com banda reduzida, então vai ser uma conexão mais frágil, não muito boa, mas a gente considera que é muito importante a gente ouvir a história da Letícia de qualquer forma. Peço desculpas se houver alguma falha no áudio e na imagem. Letícia, você está em Rishikesh, na Índia, acredito que em um hostel aí. Conte para nós há quanto tempo você está tentando voltar para o Brasil e o que está acontecendo. Então, eu estou aqui em Rishikesh desde o dia 13. A partir do dia 22, a gente teve toda a nossa liberdade cortada e até o dia 29 de março nenhum voo entra, nenhum sai da Índia, apenas voos de resgate feitos pelos governos. E a nossa liberdade aqui foi totalmente cortada. A gente tem horário reduzido para ir ao supermercado, mas mesmo assim existe um clima de animosidade na rua. Enfim, eu estou numa habitação compartilhada chamado hostel mesmo. Por sorte, estamos numa situação em tese tranquila comparado com outros brasileiros aí pelo mundo, mas está bastante complicado por aqui. Venho tentando contato com a embaixada frequentemente, a resposta é que eles vêm trabalhando em conjunto com o governo brasileiro, mas até o momento a gente não teve nenhuma resposta assertiva. Pelas nossas estimativas em grupos de Facebook e grupos de WhatsApp, são cerca de, ao menos, 140 brasileiros que estão aqui espalhados pela Índia. E onde eu estou, estimamos que ao menos 30. Você teve contato com outros estrangeiros, de outros países que já conseguiram voltar para casa ou que estão vivendo o mesmo problema que vocês? Sim, já tive contato com outros estrangeiros que conseguiram voltar, que a maioria dos nossos voos não existe um voo direto da Índia para o Brasil, e todos os voos eles têm paradas na Europa, que ou serão canceladas ou são extremamente perigosas para a gente, para colocar outras pessoas em risco também. Então, nossa luta aqui agora, o nosso grupo de brasileiros aqui na Índia, é conseguir, um grito de socorro mesmo para o governo brasileiro, para a gente conseguir voltar para casa o mais rápido possível. Letícia, como que está a sua questão material? Você tem dinheiro? Eu sei que você está viajando há muito tempo já. Conta pra gente há quanto tempo você está fora de casa e como está essa situação financeira, já que eu lembro que a Western Union, por exemplo, que é uma rede de transferência de dinheiro do mundo inteiro, está fechada. Não sei se existem outros canais que você está encontrando aí para receber dinheiro da sua família ou de alguém que possa te ajudar. Exato, eu não tenho outro canal de recebimento, esse era meu outro canal, então só os serviços essenciais eles estão abertos aqui como na maior parte do mundo. Meu cartão de crédito ele não é suficiente para fazer saque, nesses ATMs que eles ficam disponíveis, e os recursos são cada vez mais escassos, não só meus, como da maioria das pessoas que estão aqui. Por mais que a Índia seja um país mais barato, considerando os outros países do mundo, como ficar preso, por exemplo, na Europa, ainda assim o nosso dia a dia é pagando hospedagem num dos únicos hostels que acabou se mantendo aberto aqui nessa cidade, porque a maioria deles foram fechados ou fecharam por vontade própria, e não existe uma certeza se ele vai estar aberto amanhã. Se existir alguma medida restritiva mais rígida de um dia para o outro, todos temos que sair. Então, cada dia aqui é vivendo um risco. Então, acordamos sem saber se o nosso destino no dia seguinte vai ser conseguir dormir aqui mais uma noite ou se algo pode acontecer de mais grave. Você falou em animosidade nas ruas. Você está podendo sair, comprar comida? Como é essa animosidade? É contra os estrangeiros? Contra, na verdade, de uma maneira geral, até tem alguns vídeos circulando de policiais batendo com bambu, de fato isso acontece, nós não presenciamos isso aqui em Rishikesh, mas eu fui fazer compras 4 dias atrás, no horário disponível. Até hoje, tínhamos das 7 às 10 da manhã para fazermos compras fora.
De acordo com as informações locais passadas para a gente, a partir de amanhã nem isso poderemos fazer. Então, não vai existir mais esse horário, nem mesmo limitado para sair. A forma que temos encontrado aqui, os funcionários daqui do local onde eu estou hospedada, essa habitação compartilhada, eles pegam a lista de todo mundo e vão ao supermercado fazer essa compra para a gente. E existe sim uma animosidade. Eu fui ao supermercado 4 dias atrás e fui parada pela polícia 2 vezes, sendo questionada a razão de eu estar na rua, ainda que eu estivesse a 200 metros, 250 metros da hospedagem. E claramente com uma bolsa de compras, indo ao supermercado, mesmo com a utilização da máscara. Você está conseguindo fazer um estoque, então, para o caso de não poder mais sair para fazer compras? O estoque que a gente tem feito, por enquanto, não tem havido desabastecimento aqui, então, num cenário, é um cenário relativamente positivo comparado com outros lugares, mas temos feito um estoque, sim, é necessário. Há quanto tempo você está fora de casa, Letícia? Fora do Brasil desde junho e eu cheguei aqui na Índia em janeiro. De onde você é aqui no Brasil, onde você mora? São Paulo, capital, vivi em Higienópolis. O que você faz? Qual a sua atividade? Eu sou advogada. Letícia, a gente espera muito que você consiga voltar o mais rápido possível e, enfim, que haja uma mobilização aí das autoridades, das companhias aéreas para trazer de volta todos os brasileiros que estão longe de casa. Afinal, a mensagem é: fique em casa e não fique em um hostel na Índia ou em qualquer outro lugar do mundo. Muitíssimo obrigado pelo seu depoimento. Muito boa sorte para você. Muito obrigada, Lorival. Eu que agradeço pelo espaço. A gente vai falar agora com o repórter André Spigariol, de Brasília, ele que ao longo dos últimos dias tem apurado a movimentação do Itamaraty, do governo brasileiro, as dificuldades com as companhias aéreas, enfim, ele está acompanhando diariamente essa situação. Então, quais as últimas informações sobre os esforços do governo brasileiro e também os números, né? Quantos brasileiros já voltaram, quantos ainda estão espalhados pelo mundo tentando voltar? Lorival, olha só, esses números mudam o tempo todo, mas atualmente a gente conseguiu apurar que o número hoje é de 7 mil pessoas que já retornaram ao Brasil e 6.900 ainda aguardam uma posição do governo ou um voo de volta para casa. E eu ressalto que esses números mudam muito e o que me chamou a atenção com relação aos números de hoje é que pela primeira vez nesta semana a fila de repatriação diminuiu, porque na segunda-feira a gente havia noticiado que esse número estava em 6.500 pessoas esperando para voltar para casa. Aí, na quarta-feira, o número subiu para 6.900. Ontem, quinta-feira, este número já estava em 7.300 e hoje, mais uma vez, o número caiu para 6.900. Então, ao longo de toda essa semana de crise consular, é a primeira vez que a gente vê uma queda nestes números, nesta que já é considerada aqui pelo Itamaraty como a maior crise consular da história do país e não só para o Itamaraty, para todo o mundo, todas as diplomacias pelo mundo repetem a mesma coisa com quem eu converso, inclusive para apurar questões políticas. Às vezes a gente tem outros assuntos na pauta internacional que precisam ser acompanhados, a gente às vezes tem dificuldade de acessar as fontes porque todos os diplomatas, não só do Brasil, mas de outras chancelarias, embaixadas aqui em Brasília, todo mundo muito focado nessa questão consular que, repito, é considerada a maior crise consular da história da humanidade e para o Itamaraty não é diferente. O Itamaraty, por sua vez, convocou para ajudar nessa força-tarefa aí em todo o mundo qualquer diplomata que tenha experiência consular, ou seja, todos aqueles que trabalharam em consulados a chancelaria pediu a sua ajuda para que atuem nessa questão e além de mobilizar, claro, todos os postos diplomáticos ao redor do mundo, não apenas em embaixadas, mas também todos os consulados brasileiros no exterior estão mobilizados em torno dessa questão. Qual é o desafio maior? É orçamentário? Quanto já foi gasto? Quanto ainda precisa de recursos? Ou é a questão com as companhias aéreas mesmo? Dá um panorama dessas dificuldades, por favor.
Bom, eram vários entraves e essa operação de repatriação vai avançando com muita dificuldade, mas vai avançando. No começo da semana, a gente noticiou que havia uma dificuldade orçamentária. Por quê? O orçamento anual do governo federal para este ano previa apenas 62,8 milhões, aliás, 62,6 milhões de reais para a chamada assistência consular a cidadãos brasileiros no exterior. Este orçamento, para você ter ideia, Lorival, em 2018, já em valores corrigidos pela inflação, era de 83 milhões de reais, ou seja, ao longo dos últimos 2 anos houve uma perda de recursos no orçamento para essa área. Claro, quando os congressistas e o governo federal elaboraram o orçamento para este ano, não previam a maior crise consular da história do país. Com isso, antes de ontem, foi editada uma medida provisória que liberou recursos para o Itamaraty, justamente a enfrentar a questão da pandemia do coronavírus. Exatamente. Na quarta-feira desta semana, o governo federal, através do Ministério da Economia, liberou, por meio de medida provisória, 62 milhões para o Itamaraty, ou seja, dobrou o orçamento que era destinado para esse tipo de questão, agora em uma rubrica orçamentária específica para enfrentar a pandemia. A outra dificuldade é justamente as companhias aéreas. A situação é crítica em vários lugares porque já não tem mais voos comerciais e aí o que a chancelaria precisa fazer é negociar individualmente, caso a caso, cada companhia aérea, cada país, para tentar viabilizar voos de volta para o Brasil em lugares onde não existem mais voos. Alguns países ainda têm voos, como por exemplo nos Estados Unidos ainda estão voando companhias aéreas para o Brasil. Mas a gente tem lugares, por exemplo, na África do Sul, que nesta semana fechou totalmente a decolagem de aviões para o exterior e também a chegada de aviões por aquele país. E a África do Sul é a principal rota de aviação comercial ali no continente africano. Além dela, só tem um voo que parte da Etiópia, faz uma escala na ilha de Santa Helena, mas com o fechamento do espaço aéreo lá na África do Sul, a questão ficou muito fragilizada e, inclusive, a África do Sul é um dos países com a maior crise com relação a essa questão consular atualmente enfrentada pelo Itamaraty. Lá são cerca de 400 brasileiros, segundo eu apurei até ontem, que haviam manifestado interesse junto à Embaixada do Brasil na África do Sul para voltar para o país, mas este número certamente era maior porque muita gente ainda não tinha ido à Embaixada para pedir ajuda. E a crise é justamente essa. E com isso, o Itamaraty atuou junto ao governo da África do Sul concordou em liberar 2 decolagens que devem acontecer na próxima semana. Ainda a gente não tem uma data certa, mas também foi viabilizada junto à companhia aérea Latam, que manifestou aí o interesse e deve promover essas decolagens para repatriar o maior número de brasileiros possíveis na próxima semana. Além disso, dessas negociações caso a caso com cada governo, a chancelaria está em contato também com outros governos que estão fazendo repatriações. Hoje mesmo brasileiros estão voltando para o Brasil através de uma operação que foi feita pelo governo de Israel. O Itamaraty conseguiu entrar em contato com o Ministério de Relações Exteriores de Israel para embarcar cidadãos brasileiros em um voo. Então é um esforço em muitas frentes. Eu vou ressaltar aqui... Nesta sexta-feira, Lorival. Vou ressaltar aqui os países... Isso, nesta sexta-feira, eu vou ressaltar aqui os países com situação mais crítica. Portugal, onde cerca de 2.000 pessoas ainda aguardam um voo de volta para casa. Também México, África do Sul, que eu acabei de mencionar, Tailândia, Austrália e Espanha, segundo eu apurei aqui com fontes diplomáticas em Brasília. Também gostaria de chamar a atenção, Lorival, porque o Itamaraty não tinha previsão, um plano de contingência para uma situação como essa, porque normalmente as crises consulares a gente trata de um país em específico. Então, aqui na América do Sul, por exemplo, terremotos no Chile, no Peru, são sempre questões pontuais, nunca um problema consular, assim, de pessoas que têm que voltar para o Brasil em uma escala global. Então, a chancelaria não estava preparada para uma situação como essa e, aos poucos, eles vão se adaptando a essas dificuldades. Recentemente, a Força Aérea Brasileira entrou nesta frente aí de repatriação. Nesta semana, o Ministério da Defesa viabilizou 2 voos de volta para o Brasil através da Força Aérea Brasileira. Então, partiram aqui do Brasil e buscaram brasileiros em Cusco, no Peru, Lorival. Exato. André, muitíssimo obrigado pelas suas preciosas apurações aí. Queremos você sempre aqui no CNN Mundo. E o André destacou que é a pior crise consular
já enfrentada pelo Brasil e pelos outros países. Eu estive numa outra crise consular, que foi 2006, a Guerra do Líbano. Você deve se lembrar que o Brasil também montou uma operação muito grande na Turquia para trazer de volta as pessoas com cidadania brasileira para sair da Guerra do Líbano. Mas o coronavírus realmente é um território que a gente nunca conheceu. Também o André nos falava que a África do Sul é um país que está fechado com o seu espaço aéreo e, além disso, a África do Sul também é um país que está tendo um rápido crescimento do coronavírus. E é para lá que a gente vai agora. Nós vamos conversar com o biólogo brasileiro Ricardo Couto, que está em Joanesburgo, na África do Sul. Ricardo, tudo bem? Como você está? Tudo bem, Lourival? Boa noite. Na medida do possível, estamos bem. O Ricardo que fala, então, na noite de sexta-feira com a gente, já na África do Sul. Ricardo, conte a sua história e também traga para nós, por favor, informações sobre os outros brasileiros com quem você está em contato. Mas, em primeiro lugar, a sua história. Quando você chegou aí e há quanto tempo está tentando voltar para o Brasil? Bom, eu cheguei aqui no dia 9 desse mês ainda. Eu sou, até o fim desse mês, eu sou pós-doutorando da Universidade de Cape Town, aqui na cidade de Cabo. E vim para, depois de finalizar algumas questões aqui da universidade, ir na Zâmbia, num congresso que eu fui convidado e que, a princípio, ocorreria no dia 23, começaria no dia 23, né? Ele foi cancelado, e aí, por volta do dia 15, ocorreu esse cancelamento, eu já estava aqui na África do Sul. E aí, a partir desse momento, eu comecei a avaliar as possibilidades de retorno sem nem mesmo ir para a Zâmbia, né? Aí, eu entrei em contato com a companhia aérea para tentar trocar, né, o call center muito difícil, etc. Né, muita gente tentando fazer essas alterações, né? E aí, finalmente, consegui alterar o meu voo para o dia 22, direto de Cape Town, fazendo escala aqui em Joanesburgo, para depois retornar ao Brasil. Como estão as medidas aí em Joanesburgo, na África do Sul, em relação à circulação das pessoas nas ruas? Teve um pronunciamento, se não me engano, foi no dia 23 do presidente, instituindo um lockdown que vai entrar, que entrou em exercício, na verdade, à meia-noite de ontem. Então, as pessoas estão... Isso. As pessoas estão completamente confinadas, né? Não é para sair, os comércios estão todos fechados. Só questões essenciais, como postos de gasolina, supermercados, farmácias, postos médicos continuam abertos. O transporte público, basicamente, está completamente parado. É só para o transporte de pessoas que vão trabalhar nesses pontos essenciais e dentro de um horário muito restrito do dia, se não me engano, de 5 horas da manhã às 9 e depois à tarde a mesma coisa. E no dia 25 houve, se eu não me engano, no dia 25, um pouco antes de começar o lockdown, também se instituiu que todos os voos domésticos e internacionais com passageiros estavam proibidos no país. Então a gente está um pouco, né, vamos ver, retido aqui agora no momento. Como será se você precisar ficar mais tempo? Você tem reservas de dinheiro, de comida? E onde você está hospedado? No momento atual, eu estou hospedado num hotel que foi providenciado pela empresa aérea, né, pela Latam. Tem um grupo de 140 brasileiros aqui neste hotel, né, que a gente tem contato constante aqui. Aí a gente, aparentemente, as informações elas alteram a cada dia, né, mas aparentemente a gente ficaria neste hotel até o dia 31, que a gente espera que seja a data do último voo que faria a repatriação desses brasileiros que estão aqui. Mas essa é a minha situação, né? Eu tenho conhecimento de muitos brasileiros aqui, eu tenho estado em contato com muitos brasileiros, a gente criou um grupo que se organizou e eu tenho tentado auxiliar muita gente por ter morado aqui em Cape Town e por falar inglês, que muitos brasileiros não falam. Eu sei que tem gente que foi retirada de hotel hoje ou ontem foi retirada de hotel e que a gente teve que correr atrás para tentar encontrar um lugar para essas pessoas ficarem e achar um hotel que aceitaria reservas. Então, isso aconteceu com muita gente. E a preocupação é que muita gente não tem
recursos financeiros para ficar muito mais tempo aqui. Então, assim, se as pessoas tiverem que ficar os 21 dias do lockdown que foi instituído, grande parte dos brasileiros eu acho que não vai ter recursos financeiros para se manter em hotéis, né? Ainda mais que são pouquíssimas as opções que estão aceitando os estrangeiros. Uhum. E tem havido problemas também de transferência de dinheiro, né, Ricardo? As empresas que fazem remessas de dinheiro estão fechadas, é isso? Ou tem algum canal aí? Então, exatamente. A gente sabe que está tendo esse tipo de problema. Eu, particularmente, não estou enfrentando, porque como era pós-doc aqui, eu tenho conta no banco e etc, vivia aqui, mas a gente sabe que as instituições financeiras estão fechadas, eu sei que somente os caixas eletrônicos estão abertos, mas, por exemplo, o hotel aqui que eu estou pediu para todos ficarem confinados dentro do quarto, só saírem para fazer refeições e questões muito essenciais, então ninguém que está aqui dentro do meu hotel saiu para a rua ainda, e eu acredito que não sairá. A orientação do hotel, e eles têm sido bastante, não digo duros, mas estão enfatizando bastante essa questão e a gente não está saindo ninguém. Então, tem essa preocupação, né, das pessoas ficarem sem dinheiro, ficarem sem hotel e o principal, ficarem sem comida. Porque há hotéis que as pessoas estão hospedadas que não oferecem pensão completa, não tem as refeições todas. Não há entrega de comida, não há restaurantes e elas não têm onde cozinhar no hotel. Então, é uma situação que tem deixado a gente bastante angustiado, assim. Ricardo, lockdown no sentido de trancamento, realmente a África do Sul foi um dos países que realmente trancaram, né, toda a circulação. Ricardo, muito obrigado, boa sorte para você aí. Espero que a movimentação das autoridades brasileiras, das companhias aéreas, possa atender vocês e trazer todos os que querem de volta para o Brasil. Uma boa sorte e muito obrigado. Obrigado a vocês e assim esperamos que tudo corra bem. Esse foi o CNN Mundo. Muito obrigado pela sua companhia. A gente está de volta nos próximos dias, sempre em cnnbrasil.com.br e no canal 577 da CNN Brasil. Até lá.